Olá, olá! Seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Meu nome é Juliana Moraes, eu sou psicóloga transpessoal e hoje eu venho falar com você a respeito de sintomas. É um assunto que eu gosto muito de conversar, que são sobre como os sintomas conversam conosco numa linguagem simbólica, que é a linguagem do corpo. Muitas vezes, quando nós temos algum sintoma, a gente se preocupa muito em sanar esse sintoma. E claro, faz muito sentido, porque nós não gostamos de sentir dor. Quem gosta de sentir dor de cabeça? Quem gosta de sentir alguma questão, alguma coisa que aponta que o funcionamento do seu corpo não está totalmente ok, não está funcionando direito, adequadamente? Então, a nossa tendência natural, principalmente aqui no Ocidente, é de combater o sintoma, né? A gente vai no especialista, eu digo especialista que sabe sobre uma área, né, a respeito, então, dor de cabeça. Eu vou no neurologista especificamente, tomo um remédio e eu acabo com aquele sintoma que estava no meu corpo, né, que estava me apontando alguma coisa. A gente tem pouca cultura de buscar a origem do sintoma, a linguagem simbólica desse sintoma. O que esse sintoma quer dizer? Né? Por qual motivo esse sintoma está na minha vida? Por que ele apareceu agora? Né? Por que eu tive dor de cabeça exatamente nessa semana? O que tem acontecido nos últimos dias, na noite anterior, nas minhas últimas semanas? A gente não tem o hábito de buscar essa origem. Né? Enquanto que no Oriente, por ter às vezes uma visão mais holística, mais integral do ser humano, por conta até das questões das tradições, da cultura, essa visão é um pouquinho diferente. Né? Então eu proponho aqui uma visão um pouco mais holística a respeito do sintoma. Nossa, Ju, holístico, que místico, né? Não, não tem nada de místico. É um nome que às vezes acabou sendo espalhado de uma forma mística e até em forma de chacota, mas a visão holística é uma visão total, uma visão global do ser humano e não fragmentada. Claro que a gente precisou das especificidades, das especializações. Por quê? Porque ninguém consegue saber tudo sobre tudo. Então, eu vou a um médico para ver algo específico. Os especialistas, os terapeutas, essas especialidades, elas existem para que eu tenha mais profundidade. No entanto, a especialização acabou nos fragmentando ainda mais. Ju, o que é fragmentar? Eu vou explicar. Né? A fragmentação é como se a gente se dividisse em vários pedacinhos. A saúde, dentro da psicologia transpessoal, que é a abordagem que eu trabalho, como eu disse no começo do vídeo, a gente olha para a unidade do ser. A gente tem uma busca por essa unidade perdida, por essa coerência, por essa coesão. A gente vai em direção a uma unidade essencial, como se nós, seres humanos fôssemos uma unidade que ao longo da nossa história de vida, devido às diversas experiências que nós passamos, os traumas, as dificuldades, nós vamos nos fragmentando. É como se nós éramos um espelho inteiro que se quebrou em vários pedaços. E hoje, a depender do sintoma que eu estou sentindo, da situação de vida, eu pego um pedaço desse espelho e eu olho para a vida a partir desse pedacinho. E eu enxergo a vida somente dessa forma, como se tudo na minha vida tivesse a ver com aquele pedacinho de espelho. E aí, eu solto esse espelho, sigo a minha vida, acontece uma outra questão, eu pego um outro pedaço de espelho e olho para a vida a partir desse pedacinho. E assim eu vou fragmentando a minha consciência, fragmentando a minha percepção, olhando para a vida a partir de um pequeno pedaço, que não conta a minha história inteira e que faz com que a minha percepção seja distorcida, porque a minha percepção era o espelho inteiro. Eu tinha um espelho inteiro para olhar. E agora eu vejo partes disso, partes de uma história, partes de uma realidade, partes de uma verdade. Então a fragmentação ela nos encaminha em direção ao adoecimento psicológico, emocional e físico. Né? Então eu me olhar a partir de pedaços faz com que eu vá adoecendo aos poucos. Então a especialização foi importante? Sim, para que nós pudéssemos ter mais profundidade. No entanto, acabamos nos fragmentando ainda mais. O nosso estado de consciência aqui na Terra, devido ao lugar que a gente vive, a forma como a gente vive, ele é naturalmente fragmentado. Ele é naturalmente dual. Né? Eu entendo o dia por conta da noite, eu entendo o belo por conta do feio, eu entendo o bom por conta do ruim. E assim vai. Nós temos uma consciência dual. Né? É só a gente olhar no nosso cenário social, político, a gente coloca tudo em bom, mal, certo, errado, mocinhos, vilões, né? As histórias, os filmes, as novelas, sempre tinha essa questão do bom, do mal,
do mocinho, do vilão, hoje isso tem mudado muito. Então a gente vê às vezes num único personagem todas as facetas daquele personagem. Olha, ele tá bom, olha, ele tá ruim, olha, ele tá feliz, olha, ele tá triste. E aquilo se compõe como compõe o ser humano. Nós temos diversas facetas, né? Nós temos várias partes, né? Então, nosso estado de consciência é fragmentado. A gente entende a realidade de uma maneira fragmentada. No entanto, permanecer nessa fragmentação nos adoece, nos traz dualidade, nos traz esse olhar de que se eu tô certo, você tá errado, eu tô de um lado, você tá do outro. E o caminho natural de recuperar a saúde dentro da psicologia transpessoal é juntar esses pedacinhos, é unir, integrar essas partes que estão muitas vezes inconscientes. Quer dizer, a maioria delas estão inconscientes. É juntar esses personagens e recuperar essa unidade que a gente perdeu por conta das questões que nós vivemos ao longo da nossa vida. Então esse é o caminho de saúde da transpessoal, ir em direção a essa unidade psíquica. E nesse sentido, os sintomas, como eu coloquei, que é o tema do nosso vídeo, eles não são nossos inimigos. Os sintomas, eles existem para nos alertar de que alguma coisa não está legal, né? Então eu estou vivendo a minha vida e aí tem uma mudança de tempo e eu fico doente. Mas só eu na minha casa fiquei doente. Só eu fiquei resfriada. Todo mundo tá bem. Aí eu falo assim, ai, nossa, eu tô com essa tosse, né? Porque mudou o tempo, né? Hora tá frio, hora tá calor. Mas o meu filho não tá doente, meu marido não tá doente, meus amigos não estão doentes. Todo mundo que convive comigo não tá doente, só eu. Ah, tudo bem. A minha resistência baixou. Claro que sim. E é até por isso, porque a resistência dá uma baixada que a doença se manifesta. Mas a gente tem que voltar um pouquinho, né? Por qual motivo que o meu sistema imune deu uma baixada? Porque minha resistência deu uma baixada? Geralmente tem a ver com alguma questão emocional que eu passei, que eu vivi. E aí essa resistência realmente ela dá uma baixada. Esse sistema autoimune dá uma fraquejadinha. E aí aquele sintoma, aquele vírus, aquela bactéria, aquela situação que estava ali, vamos colocar um vírus, se manifesta e eu adoeço, certo? Por que só a mim? Se todo mundo pegou, mas ninguém teve às vezes uma situação que abalou o sistema autoimune e baixou a resistência. Então as pessoas pegaram o vírus, mas elas estão bem. O que está me afetando? Qual área está afetando? Nossa, eu tô com a garganta ruim. Será que se eu parar para pensar um pouquinho, eu não vou conseguir voltar um pouquinho, algum tempo atrás na minha vida e pensar, será que aconteceu alguma coisa que eu não falei? Será que teve alguma situação na minha vida que gerou em mim um incômodo e eu não pus para fora, eu não disse, né? Eu não comuniquei? Ou vem acontecendo coisas na minha vida que eu não estou falando para ninguém, que eu estou guardando e de repente a minha e tô levando. Eu não estou trazendo isso para a consciência. Acontece, eu engulo. Acontece, eu engulo. Acontece, eu engulo. De repente, eu desenvolvo um sintoma. Qual que é a linguagem disso? Né? Eu não cuido. Se eu não faço um esforço, se eu não trago consciência para aquelas situações que eu estou engolindo e colocando debaixo do tapete, o meu corpo faz com que isso vá para o corpo. Porque quando dói, quando eu fico doente, eu sou obrigada a parar. Eu sou obrigada a olhar para aquilo e dizer, peraí, eu preciso me cuidar, que seja parar, tomar um chá, tomar uma medicação, ir ao médico, repousar, não falar mais, ficar em silêncio, depende. Né? Depende do que aquele sintoma e o tratamento que eu considero adequado e que seja possível para aquela determinada situação. Então o nosso corpo ela é integrado, não tem separação. A gente separa, como eu disse, para estudar, né, para ter um pouco mais de profundidade. Só que o excesso de fragmentação acaba nos deixando rasos na percepção do todo, rasos na linguagem holística, rasos nessa questão da unidade, na percepção da unidade que nós somos. Corpo, mente, alma, espírito, emoções, pensamentos, tudo falam todos da mesma coisa. Os meus falam a respeito de mim e os seus falam a respeito de você. E a gente começar a olhar para isso com um pouquinho mais de atenção e aprofundando no símbolo que aquela situação nos traz, é extremamente importante. Nos ajuda no nosso processo de autoconhecimento, de saúde, de integração das nossas partes e de sair dessas dualidades que a vida nos coloca. Nós rumamos em direção à unidade, a uma consciência mais ampliada, a uma autopercepção mais clara e eu consigo ampliar a minha percepção e ter uma visão mais adequada da realidade, sem tanta dualidade, sem tanta briga, sem tanta guerra. Eu consigo ver aquilo de uma forma um pouco mais clara, né? E, nesse sentido, é sempre legal perceber assim, o sintoma fala em forma de símbolo. E a gente fala, por exemplo,
Nossa, você não sabe o que aconteceu, eu tive que engolir um sapo no meu trabalho. Pare e olha essa expressão, eu engoli um sapo, né? A gente está falando de algo simbólico, mas que também é real. Nossa, parece assim que eu fiquei ruminando aquela situação, eu não consegui digerir aquela história. Será que eu vou ter alguma coisa no estômago, uma indigestão, e se com o tempo eu não cuidar e o estômago for o meu órgão de choque, o órgão que eu descarrego mais as minhas emoções, será que eu não posso desenvolver uma gastrite? Por quê? Porque eu vou descarregando ali, descarregando ali, descarregando ali, né? Nós somos animais. Se eu entro em estado de alerta, ativa todo o meu mecanismo de luta e fuga, eu despejo adrenalina no meu corpo, né? Eu secreto adrenalina no meu corpo. Pra que é isso? Pra eu lutar ou pra eu fugir? Que era o que eu faria enquanto animal lá atrás. Hoje a gente não luta e foge, a gente sente toda a sensação de luta e fuga e fica parado. Eu não descarrego essa adrenalina lutando ou fugindo, a menos que seja uma situação que eu precise correr. Mas se eu tô nervosa, se eu fiquei ansiosa ali diante de uma pessoa que me incomoda e eu fico parada no mesmo lugar, eu secretei toda essa adrenalina e não descarrego ela. Para onde que isso vai? Para os meus órgãos internos, para as vísceras, né? Para todo o meu estômago, coração, o... se eu não encaminho essa adrenalina para minha musculatura estriada, que fala, que é onde eu me movimento, eu vou para as minhas vísceras, né? Então, para toda essa parte sensível do meu corpo, que recebe esse choque, que recebe essa pancada. E aí eu vou descarregando no meu estômago, como eu estava falando aqui, intestino, estava tentando lembrar o intestino, porque o intestino é um grande órgão que expressa muitas coisas em questão de emoções, né? Pro meu peito, pro meu coração, pro meu corpo de forma geral. Nossa, eu tive um estresse hoje no trabalho, eu tô todo dolorido. Então é muito importante que eu comece a perceber como o meu corpo fala comigo. E nesse sentido, eu li um livro muito bom para quem gosta de assuntos a respeito da mente, para quem gosta de falar sobre traumas, que é O Mito do Normal. Gabor Maté, ele tá super em alta na internet, a gente vê vídeo dele o tempo todo, ele é muito bom. E o Gabor, ele fala sobre trauma, ele tem um vídeo, ele tem um filme muito legal que fala sobre... Olha, fugiu o nome do vídeo. Vou cortar essa parte. E aí eu trouxe esse livro, O Mito do Normal, para ler para vocês um pedacinho para fechar um pouco a nossa conversa. Ele tá falando no capítulo, deixa eu ver qual que é o capítulo aqui para quem quiser ver, quem quiser olhar, tiver o livro em casa. É o capítulo 30, Inimigos que viram amigos. Como lidar com os obstáculos à cura. E dentro tem um relato de uma paciente dele. Receber em 2019 o diagnóstico de ciclotimia, que é basicamente uma forma branda de transtorno bipolar, foi uma coisa imensa para mim. Algo na minha vida ganhou coerência quando me dei conta de que as fases loucamente produtivas e as baixas depressivas, na verdade, não são opostas. Estão mais para gêmeas siamesas. E ambas vêm tentando me ajudar a atravessar o mundo desde a infância. Então ela relata aqui que ela percebe que no diagnóstico dela de ciclotimia, a alta e a baixa não eram oposições, como a gente muitas vezes pensa, né? Elas eram gêmeas siamesas, cada uma num lugar, mas elas tinham o mesmo papel na vida delas, eram iguais. Qual que era o papel que ela, paciente, deu um significado, na verdade? Ambas vêm tentando me ajudar a atravessar o mundo desde a infância. Olha o significado que ela deu. O modo não consigo parar é o cérebro hiperestimulado de um menininho tentando acompanhar e diminuir o ruído à sua volta. Né? Então, provavelmente ele diz que era um menino sensível que estava num ambiente que tinha muito ruído. O que pode ser esse ruído? Não sei. Né? Pode ser muita briga, muito barulho, um lugar conturbado, muito tenso, sempre super estimulado, talvez muita televisão ou muita coisa, um excesso de estímulo para ele de alguma maneira. Então aquilo para ele hiperestimulava o cérebro, então ele ficava em picos de estimulação que eram muito para um menino pequeno, para uma criança. Então essa seria a alta, né, o estado de mania, vamos dizer assim. Enquanto que o colapso emocional, que é a baixa, é quando colapsa e tem aquela baixa, né? Enquanto o colapso emocional é como um no-break. No-break é um aparelho que quando cai a energia, ele segura a energia para que não, por exemplo, caia a internet. Você pode conectar o fiozinho da internet no no-break. Se cair a energia, com a energia que ele tem acumulado, ele continua segurando a internet funcionando até que volte a energia, por exemplo, né? Então ele guarda energia. Enquanto que o colapso emocional é como um no-break,
destinado a impedir minha caixa de fusíveis de estourar. Então é como se fosse um regulador. O no break regula para que ele não explodisse. Então ele tinha tanto hiperestimulação enquanto era criança, hiperestimulação, 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 que a baixa era como se fosse um no break regulando ele. Falava assim, bom, você subiu, agora você precisa descer, senão você vai explodir, você não vai aguentar. Aí ele fazia, puf, desligava a energia. E ele ficava naquela baixa para equilibrar a alta. Então ele percebeu que tanto o alto quanto o baixo eram irmãos siameses, eles não eram opostos. Eles eram parceiros que ajudavam ele a se regular, devido à infância que ele teve. Então olha só, ele deu um sentido para o sintoma dele, para a ciclotimia dele. E a partir daí isso ganha um novo significado. O significado vem agora, que eu vou ler para você. Então aqui ele deu um sentido, certo? Eu percebi que estava me regulando. Qual foi o significado? Graças em parte aos estabilizadores de humor que tomo hoje, então hoje ele toma uma medicação para estabilizar essa ciclotimia, essa mudança brusca de humor que ele vivia. Hoje existe alguém entre uma coisa e outra, observando esses altos e baixos e sabendo que eles não são eu. Olha que bonito isso, né? Então ele, graças ao estabilizador de humor, hoje ele consegue, existe um ser, existe alguém, existe uma subjetividade entre uma coisa e outra, entre um estado de humor e outro, observando esses altos e baixos e sabendo que esse alto e baixo não é ele, né? Esses altos e baixos não são eu. Isso é muito bonito. Ele consegue ver que existe uma pessoa para além desses sintomas, para além desses altos e baixos. Tem um ser que fica ali observando tudo isso e sabendo que ele não é isso. Ou seja, ele faz um processo de desidentificação do sintoma. Então, o que é? Dentro da transpessoal, nós trabalhamos com 7 etapas. Então, quando eu chego identificado, eu sou a doença. Eu sou aquilo, eu sou a ciclotimia, eu sou esses altos e baixos, eu não sei como sair disso, porque eu sou isso. Quando eu desidentifico, e aqui com a ajuda do estabilizador de humor e provavelmente de um processo psicoterapêutico muito bem feito, eu consigo enxergar que eu não sou isso. Eu existo entre esses altos e baixos. Existe um alguém, então eu estou desidentificado do sintoma, eu estou afastado desse sintoma. Agora, aqui vem o significado, certo? Então ele deu um sentido para essa experiência que ganha um novo significado na vida dele. Qual é o significado? Agora, sempre que me pego numa fase maníaca turbinada, que é ao alto, cheio de inspiração e insônia, ou quando acordo me sentindo pesado e relutante, ou seja, baixa, não luto contra essas coisas, nem me preocupo demais. Ambos os estados trazem presentes. Olha o significado aqui. Por um lado, a empolgação e o fluxo criativo, né? A insônia, e ele aproveita esse lugar. Por outro, o descanso, o abraçar os meus próprios limites. É como se esses estados fornecessem para eles ferramentas hoje. Então, ganhou um significado na vida dele. Então, ele produz, tem muitos estímulos, muita alta, né? Tem esse lugar onde ele sente muita criatividade e quando vem abaixo, ele descansa. Ele não fica mais lutando com a mania, com a alta, com o lugar onde ele ficava muito empolgado e nem contra o lugar de descanso, de rebaixamento desse humor. Ele usa isso a favor dele, porque ele não é isso. Ele está em um momento assim. E aí ele reconhece os próprios limites e ele descansa. Foi assim que o corpo dele fez para ele se regular dentro do ambiente que ele estava. E hoje ele consegue compreender isso sem se identificar e utilizar isso a favor dele, né? Então tem uma ressignificação aqui do sintoma. Percebam que aqui a cura não é a remissão do sintoma. Ele continua tendo a ciclotimia. A cura aqui é você olhar para isso com outros olhos, é ressignificar, é dar um novo sentido e significado para isso na sua vida e usar tudo isso para te ajudar, porque foi esse o mecanismo que o seu corpo fez, ele tentou te ajudar lá atrás a não pifar, né? Foi o no break, ele tentou ajudar a você não desligar, então ele usou isso como uma ferramenta que hoje o ajuda. Isso é muito bonito. Nenhum dos dois nunca assume o comando por muito tempo. Estou achando bem importante saber que a nossa mente não é nossa inimiga. A nossa mente não é nossa inimiga. A nossa mente, é uma frase desse livro também, é uma máquina de criar significados. Ela cria significados para contar uma história. Ela cria significados para nos ajudar a sobreviver.
geralmente quando somos crianças. Qual que é o papel do terapeuta? Do psicoterapeuta e da pessoa que está fazendo o processo de autoconhecimento? Compreender esses significados. Para que a minha mente criou essa história? Para que ela criou esse símbolo? Qual é o significado por trás disso? A nossa mente é uma máquina de criar significados. Se eu decifro esses significados, eu acho ferramentas para me autoconhecer e para potencializar as minhas dificuldades, para curar essas dificuldades, para haver uma remissão do sintoma e, quando não possível, para eu curar a minha relação com esse lugar, como foi essa história aqui. E a partir daí, utilizar isso a meu favor e não contra mim. O sintoma não vem para lutar com a gente, para brigar com a gente, ele vem para nos ajudar. Mas eu preciso abrir espaço, respirar, acolher esse sintoma e tentar compreender qual é a linguagem que ele está usando para falar comigo. E para isso eu preciso de um processo de recolhimento, de acolhimento, de aceitação, de identificação disso, de desidentificação disso e seguir aí no processo psicoterapêutico até que eu dê um novo sentido e significado para isso, que é uma elaboração, e integre isso na minha vida como uma prática, como ele faz aqui, né? Hoje ele consegue integrar isso como uma ferramenta na vida dele, mas isso é um processo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo falando sobre sintomas, sobre o seu significado simbólico e usando esse livro que eu gosto muito, O Mito do Normal, e que esse conteúdo possa te ajudar de alguma maneira na sua vida. Se fez sentido para você, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu recado aqui. Eu acompanho as mensagens, vou acompanhar e pretendo gravar mais vídeos trocando com vocês sobre trechos de livro que fazem sentido para mim e que mudaram alguma coisa na minha percepção de vida e como também psicóloga, tá bom? Muito obrigada, até mais! E para você que chegou até o fim do vídeo, eu lembrei o nome do filme do Gabor Maté, que eu tentei falar lá e eu esqueci. O filme chama A Sabedoria do Trauma. É um filme muito legal que fala sobre trauma, psicologia. Para você que gosta, que curte esses assuntos, eu recomendo. Ele não é um filme que você encontra facilmente na internet. Você precisa ter um streaming ou alugá-lo, ok? Essa é a dica. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Dá tchau, Dante. Tchau. Tchê.